Ontem à noite, adormeci pensando em dois pensamentos que são paralelos. Um é das cartas de Paulo aos Coríntios e o outro do Evangelho de João. Paulo disse: Não posso me dirigir a vocês como a homens espirituais, mas como a membros da carne, bebês em Cristo. Eu os alimento com leite, não com comida sólida, pois vocês não podem tomá-la. E no Evangelho de João, o personagem central disse: Ainda tenho muitas coisas para vos dizer, mas vós não as podeis suportar agora. Quando acordei esta manhã, minha mente estava lotada com o conhecimento de Deus. Não é fácil falar ou aceitar isso, mas se você for um bom estudante das Escrituras, saberá que o que eu lhe digo é verdade. No livro de Gênesis é dito que Adão conheceu Eva, sua esposa. Que ela concebeu e deu à luz Caim dizendo: Eu fiz isso com a ajuda de Jeová. E no livro de Lucas, somos informados que quando o anjo disse a Maria que ela conceberia e daria à luz um filho, Maria perguntou: Como pode ser isso, visto que não conheço homem algum? As palavras saber, sabia, presciência ou presciência são usadas como um eufemismo para o ato criativo. E quem realiza esse ato é Jeová. Agora, é preciso que o homem expresse tudo, seja mal ou bem, verdade ou erro. Isso também é verdade com o poder criativo de Deus. Somos informados. Esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e Jesus Cristo, o poder criativo de Deus, a quem enviaste. Novamente encontramos a palavra conhecer. Quando Deus desperta seu poder criativo que ele enviou ao mundo como homem, esse homem realiza o ato do casamento, espiritualmente. A maioria daqueles conhecidos por ele não sabem que estão grávidos até que eles trazem à luz o poder criativo de Deus e sabem que são a personificação do Senhor Jesus Cristo. Alguém que estava com ele o tempo todo disse: Mostra-nos o Pai, e isso nos basta. E ele respondeu: Estou com você há tanto tempo e você ainda não me conhece, Philip? Em outras palavras, vocês me seguem, mas ainda não estão prontos para me receber, pois eu sou espírito e vocês estão me vendo como um homem de carne. Esses são mistérios que ele não podia contar, pois sabia que seriam muito difíceis de suportar. Agora, o conhecimento de Deus requer uma entrega completa do eu. Há variações dessa entrega na pessoa que é conhecida, então nem todos recebem a marca de Deus em sua extensão máxima. Aquele que se rende completamente recebe o dom do apostolado, que é a ordem mais alta no corpo de Deus. Esse alguém é qualificado para ser enviado e falar por experiência. Os profetas, professores, curadores e milagreiros contarão isso por ouvir dizer, mas todos contarão sobre a marca, com base no que aconteceu com eles. Mas aquele que vem como o apóstolo faz porque esteve na presença do Senhor e se rendeu tão completamente que fala por experiência e diz: Aquele que me enviou está comigo. Eis que somos um. O ato criativo no nível mais alto é um abraço, uma fusão completa dos dois, onde um se funde e se torna um com o outro. Eu sei disso. Eu que respondo ao nome de Neville, e meu Pai que os homens chamam de Deus, somos um. Ele me enviou, mas ele está comigo, pois eu não estou sozinho. Tendo acordado esta manhã com minha mente transbordando com o conhecimento de Deus, eu sabia que deveria lhe contar, quer você aceite ou não. E você não deve julgar ninguém quanto a se ele ou ela está qualificado para acreditar ou não. Eu me sinto como Jeremias, quando ele disse: Se eu disser, não o mencionarei nem falarei mais em seu nome, há em meu coração como um fogo ardente e estou cansado de contê-lo e não consigo. No 8º capítulo de Romanos, somos informados. Aqueles a quem Deus conheceu de antemão, teve essa intimidade antes, ele os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Tenha em mente agora, que o Filho é aquele que reflete a glória de Deus e é a imagem expressa de sua pessoa. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Sua entrega completa o leva ao ponto de glorificação, pois você reflete a glória de Deus. Não estou falando de você como um homem nascido da carne, mas como espírito, pois Deus é espírito.
Na edição atual do Saturday Evening Post, há um artigo escrito por um antropólogo inglês que faz pouco da Bíblia, alegando que ela ensina cosmologia. Mas a Bíblia não ensina cosmologia, astrologia, astronomia ou biologia. Ela se preocupa apenas com uma coisa, que é o plano de redenção de Deus. A Bíblia conta como o espírito sai dessa coisa biológica chamada homem, que é um com Deus, mas dotado de um poder criativo dentro de si. Não é algo que é um corpo animado, mas um espírito que dá vida. Como o Pai tem vida em si mesmo, ele deu aquilo que ele traz para fora, vida em si mesmo, para que se possa falar em nome do Pai, sabendo que ele é o Pai. Deus gera a si mesmo no sentido de que ele traz para fora desses chamados corpos animados, imagens de si mesmo que são dotadas de espírito que dá vida. A Escritura não tem nada a ver com esse pequeno corpo de carne e osso, que é uma parte eterna da estrutura do universo. Enquanto animado por um Espírito de Deus, o corpo conheceu horrores além dos horrores, mas nada poderia sair dele. Então foi tomada a decisão de fazer o homem à imagem de Deus, e o ato criativo foi cometido. Como eu fiz meus filhos à minha imagem? Plantando meu germe naquilo que estava preparado para recebê-lo. Então, na plenitude do tempo, aquilo que carregava a minha imagem saiu dotado de uma certa independência. Isso é apenas uma sombra do que Deus faz, pois quando Adão conheceu Eva, ela concebeu e disse: Eu gerei um homem com Jeová. Essa é a tradução literal do hebraico. Aqueles que traduziram a Bíblia adicionaram as palavras, com a ajuda de, mas essas palavras não estão no manuscrito original. Para gerar um homem por Jeová, cujo nome é Eu Sou, você deve gerar seu próprio e maravilhoso Eu Sou. E quando você sabe que é o poder criativo de Deus, seu trabalho está completo. Então, sabendo que você é a imagem perfeita de Deus, você será enviado como um apóstolo para desempenhar o papel do poder criativo de Deus. O ato é espiritualmente realizado da mesma maneira que o ato do casamento é cometido aqui na Terra. Mas há níveis dentro de níveis do corpo de Deus. Agora, aqueles que ele conheceu de antemão, significa aqueles que ele impregnou e predestinou. Se uma mulher é impregnada, ela é predestinada a carregar a imagem daquele que a impregnou. Essa é uma maneira simples de colocar. Então aqueles que são predestinados são chamados e justificados. Justificação significa absolvição divina. Não importa o que um indivíduo tenha feito, ele é completamente absolvido, pois ele não poderia ter feito se não estivesse realizando a vontade de Deus. E no final todos são glorificados e dirá: Restitui-me a glória que é minha, a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Agora reflito a glória de Deus. Não fisicamente, mas sei que sou a imagem expressa de sua pessoa. Uso a palavra pessoa deliberadamente, pois Deus é homem, apesar de nossos antropólogos ou cientistas, que pensam em termos de uma força impessoal. Os místicos sabem que Deus é homem. Os grandes poetas sabem disso. Tu és um homem, Deus não existe mais, aprende a adorar a tua própria humanidade. Quando eu estava na presença do Senhor ressuscitado, ele não era um abstrato peculiar. Ele era amor infinito, mas era homem. Depois de me fazer uma pergunta muito simples, eu respondi com bastante honestidade. Então eu soube o momento da impregnação divina quando me tornei um com Deus. Infinity pode me mandar de volta com as palavras: Abaixo o sangue azul. Esta não é uma ordem social, mas qualquer ritual, credo ou cerimônia que interfira com seu acesso direto a Deus. Sei que não havia necessidade de formar uma organização para destruí-los, mas que se eu os ignorasse, eles morreriam por falta de atenção. Quando você se apaixona, você é atencioso. Você traz flores e doces para ela. Então vocês se casam, e se você parar com as palavras carinhosas e presentes, seu romance vai acabar e finalmente chegar ao fim. A mesma coisa é verdade para quaisquer cerimônias externas que interfiram com seu acesso direto a Deus. Ignore-as e elas morrerão por falta de consciência. Mas se você acredita nos rituais, credos e cerimônias do lado de fora, você as manterá vivas, até o fim. Em nosso mundo fabuloso, Deus amou você tanto, individualmente, que ele se entregou a você da maneira mais íntima.
Ele fez isso se tornando você para que você se tornasse Deus. Como posso explicar que, embora eu seja um com Deus, Ele me enviou? Que Ele está comigo, mas continua sendo o Senhor ressuscitado. Isso não faz sentido para a mente racional, mas quando Ele me abraçou, nós nos fundimos completamente como uma gota de tinta em um copo d'água. Sendo enviado, não tive perda de identidade, ainda assim, senti-me como poder, o ser que me enviou. E quando fiquei na presença do único Filho de Deus, Davi, que me reconheceu como seu pai, senti o amor do ser que me abraçou. Ninguém pode ver Deus, pois ele é invisível aos olhos mortais, ainda assim, sua presença pode ser sentida. É difícil explicar como Deus se fundiu completamente comigo, ainda assim me enviou individualmente, sem perda de minha identidade. Eu o sinto, não como outro, mas como eu mesmo. Eu sei que Ele é o Senhor ressuscitado. Que Ele veio comigo, como eu, ainda assim, eu também sei que Ele continua sendo o Senhor ressuscitado. Eu tentei explicar isso para que você pudesse pegar o clima e não tentar entender racionalmente, mas parece difícil para você entender. É por isso que eu tenho muitas coisas a dizer, mas você não pode suportá-las agora, então eu te alimento com leite. No meu caso, mal posso esperar pela manhã depois de uma visão para compartilhá-la com vocês. Alguém disse uma vez: Você sempre joga essas pérolas aos porcos? E eu respondi: Eu não encontro nenhum porco. Eu compartilho minhas visões com todos, e se eles não puderem aceitá-las, eles as deixarão, mas nada será perdido. Eu pegarei todos os restos e os colocarei de volta para serem compartilhados mais uma vez. Eu não posso me tornar o crítico e determinar quem deve ouvir o quê. Como sei quem está disposto a se render completamente a Deus? Ou até que ponto eles se renderão? Se não hoje, um dia todos se unirão a esse corpo e se conhecerão como o único Senhor, um único Espírito, um único Deus e Pai de todos. Esta manhã, enquanto eu pesquisava as palavras saber e conhecimento, o impacto das palavras assumiu um significado maior. Você não pensaria que a declaração "Vocês conhecerão a verdade e a verdade os libertará" denotaria um ato criativo, mas denota: Eu sou a personificação da verdade que, quando conhecida, os libertará. Estou com você há tanto tempo e ainda assim você não me conhece? Se você apenas me conhecesse, você conheceria meu Pai também. Um dia você conhecerá a verdade de uma maneira íntima, momento em que ele deixará sua marca em você. Tendo sido enviado como a imagem do Deus invisível, você receberá esta marca por uma rendição completa e total do Eu. Então, no devido tempo, essa imagem surgirá, pois eu sou em você e você está em mim, pois somos verdadeiramente um. A Escritura é o livro mais criativo do mundo. Não se baseia em nada conhecido pelo homem, mas é o único caminho para a vida eterna. Se você tivesse grande riqueza, fosse honrado por todos, eleito o homem mais bonito ou a mulher mais bonita, o que isso equivaleria comparado a conhecer a Deus, que leva à vida eterna? E esta é a vida eterna: conhecer a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, que é a personificação do poder criativo de Deus. Quando Deus conheceu o homem, o poder criativo de Deus se tornou personificado, então, quando você encontra um homem no nível espiritual, você automaticamente se rende. Essa rendição envolverá até mesmo objetos, pois nada será deixado de fora do templo de Deus. O Deus inteiro está no homem, mas em níveis diferentes com base na disposição de alguém em se render. Espero ter atiçado sua curiosidade para que você abra sua concordância e siga a palavra no. Há muitas palavras traduzidas agora que têm um significado diferente, então não tome nada como garantido e confira todas elas. A afirmação: Conhecer a Deus é vida eterna significa ter um relacionamento íntimo com Deus para que Ele enterre sua imagem em você. Naquele momento, Deus lhe dará a vida, pois você será sua emanação e também sua esposa, até que o sono da morte passe. No capítulo 54 de Isaías, você é informado: O teu Criador é o teu marido, o Senhor dos Exércitos é o seu nome. Se o seu Criador é seu marido cujo nome é Senhor dos Exércitos, você não é sua esposa? Você se entregará completamente a ele como a esposa perfeita, ou será contida no ato?
No meu caso, parecia que eu não tinha escolha. Fui levado espiritualmente à sua presença, e quando perguntado: qual é a maior coisa do mundo? Eu respondi sem hesitar: fé, esperança e amor, estes três, mas o maior destes é o amor. Com isso ele me abraçou e eu me fundi completamente com ele e agora visto o corpo de Deus, que é amor infinito. Enquanto estava nessa unidade, mas sem perda de identidade, fui enviado com o grito: abaixo o sangue azul. Deus, agora vestido de poder infinito, poder sem compaixão, falou-me estas palavras: hora de agir. Eu ouvi as palavras. Eu testemunhei o evento, então por 30 anos eu contei a lei. Eu não contei a promessa, pois eu não sabia disso até que eu trouxe a criança para dar testemunho do fato de que eu e meu pai, a quem os homens chamam Deus, somos um. É preciso que a criança dê testemunho da verdade que eu, como indivíduo, conhecia e me tornei um com meu pai. Deixando tudo, Deus se apega à sua esposa, aquela que ele engravida, que então dá à luz a semelhança de Deus como a infinita criança Cristo. Sendo Deus Pai, quando você e ele se tornam um conscientemente, você não é o único pai. Você pode dar à luz a criança, nem mesmo sabendo que está grávida. Mas quando você a dá à luz, você sabe que a união dos dois está completa. Enquanto você acredita que há dois, você e Deus, há conflito. Mas quando a partição é removida, você sabe que é um com Deus que tanto o amou que se tornou você. E quando você traz à tona sua imagem na forma de seu filho, você sabe que ele terminou a obra que se propôs a fazer em você. Posso lhe dizer: se o mundo se levantasse em oposição às minhas palavras, não faria diferença para mim, pois minhas palavras viverão para sempre, enquanto tudo o que aconteceu na semana passada será esquecido. A história humana e tudo o que o homem já realizou se mostrarão falsos. Cada grande realização será modificada com o tempo, muitas vezes. Até mesmo os chamados fatos se mostrarão erros. No final, tudo será apagado, não deixando nenhum vestígio de ter estado presente, pois a única coisa que é realmente para sempre é o que Deus está trazendo da humanidade, que é Ele mesmo. Então, no final, não há nada além de Deus, somente Deus. Mas neste mundo de César, se alguém quiser mais de seus frutos, que os tenha. 8 anos atrás, quando Nixon concorreu contra Kennedy, um amigo meu enviou a Nixon meu disco fonográfico, ocasião em que ele escreveu à moça e agradeceu por ele, dizendo que havia sido adicionado à sua biblioteca e que ele teria muitos momentos de alegria ouvindo-o. Naquele ano, ele perdeu a eleição. 2 anos depois, Nixon perdeu sua candidatura para governador deste estado, mas 4 anos depois seu sonho se tornou realidade. Tenho certeza, com sua experiência em ouvir sua voz interior, que meu disco, que era sobre a lei e a promessa, despertou algo nele. No registro, falei da diferença entre pensar no seu desejo e pensar a partir dele. Quando você pensa a partir da realização do seu desejo e dorme sentindo como se fosse verdade, ele se torna um fato. Esta é uma técnica simples para obter coisas neste mundo. Nixon não venceu por uma maioria enorme, mas venceu. Acredito firmemente que ele não ouviu meu disco apenas uma vez, mas o tocou muitas vezes. Quando você sabe exatamente o que quer, você está pensando em seu desejo. Vire seus pensamentos e pense a partir de sua realização. Você pode pensar no que quer e desejá-lo para sempre, mantendo-o sempre além do seu alcance, mas quando você pensa a partir de sua posse, seu desejo é seu. Vou te mostrar o que eu faço. Enquanto estou em Los Angeles, penso em São Francisco como 600 milhas ao norte. Fechando meus pensamentos para Los Angeles, imagino que estou em um quarto de hotel em São Francisco e penso em Los Angeles como 600 milhas ao sul de mim. Quando possível, tiro um cochilo curto nessa consciência. Agora, quando abro meus olhos, me encontro de volta aqui em Los Angeles, sabendo por experiência que dentro de um curto período de tempo estarei fisicamente em São Francisco. A pessoa comum, acreditando que apenas o que pode ser visto e tocado fisicamente é real, pensará que sou louco.
Um homem muito inteligente e maravilhoso que compareceu às minhas reuniões na cidade de Nova York, uma vez me disse que gostava de ouvir minhas palavras, mas quando o fazia, ele plantava os pés no carpete e segurava as laterais da cadeira para se lembrar da realidade e profundidade das coisas. Caso contrário, ele decolaria para algum mundo de sonho. Chame isso de mundo de sonho se quiser, mas se há evidências para uma coisa, importa o que os outros pensam? Eu tinha evidências para minha crença e tentei compartilhar minhas experiências com ele, mas ele nem sequer testou sua imaginação. Nem todos que ouvem a verdade acreditarão nela, mesmo que pareçam tão sábios aos olhos do mundo. Então eu digo: ainda tenho muitas coisas para vos dizer, mas vós não podeis ouvir agora. Não estou falando da lei. Marcos coloca isso de forma bem simples. Seja o que for que você deseja, acredite que já recebeu e você receberá. Estou falando da promessa e exorto você a pesquisar as Escrituras, pois se você fizer isso, você me encontrará lá. E quando você me encontrar, você saberá, por experiência própria, que você e eu somos um. Agora, vamos entrar no silêncio.